Hoje você vai receber o Espírito Santo e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Graças a Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre a mistura do vinho novo com o vinho velho. Nós não devemos fazer essa mistura. Pastor, mas o que significa isso? O Senhor Jesus, ele foi claro. Ele disse assim em Lucas, capítulo 5, no versículo 37. Se você quiser abrir a sua Bíblia, abra no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, no versículo 37. Jesus disse assim: ninguém deita vinho novo em odres velhos. Ele não falava apenas sobre recipientes, porque o odre, ele é um recipiente aonde o vinho era guardado. Mas Jesus estava falando de pessoas. Ele estava falando da nossa mente. Ele estava falando do nosso coração. Ele estava alertando que a sua palavra pura, viva, transformadora, não pode ser misturada com tradições mortas, opiniões humanas e religiosidade vazia. Então, o Senhor Jesus, ele disse: olha, não se pode colocar um vinho novo num odre velho. Você tem que colocar o vinho novo no odre novo. Senão, aquele odre velho, ele vai se romper, ele não vai suportar. E Jesus não estava falando sobre recipientes, mas sobre o nosso coração, a nossa mente. Que nós temos que estar preparados, nós temos que ter uma mente renovada. A Bíblia fala sobre isso, ter uma mente renovada, ter um coração novo, para que nós possamos receber um novo ensinamento, uma nova visão que Deus nos traz através da sua palavra. Por que muitas pessoas vêm na igreja, ouvem a palavra e a vida dela não muda? Porque a palavra não tem efeito sobre ela, porque a pessoa está cheia de tradições, ela está cheia de pensamentos antigos. A pessoa, ela não está preparada para receber o novo, ela não está preparada para a mudança. Vocês estão compreendendo? Imagine naquela época de Jesus, a revolução que foi os seus ensinamentos. Porque naquela época de Jesus, eles viviam na lei, olho por olho, dente por dente. Jesus chegou trazendo um novo ensinamento. Jesus chegou dizendo o seguinte, perdoa até mesmo seus inimigos, ame os seus inimigos. Aquilo foi uma revolução, foi algo novo, que eles não estavam preparados para receber. E talvez é isso que tenha acontecido com você. Você está apegado a tradições. Eu fui criado assim, me ensinaram desse jeito. Mas você precisa
ter a sua mente aberta para o novo, para aquilo que a palavra de Deus nos traz. Vocês estão compreendendo? Você sabe o que acontece quando alguém tenta misturar o novo com o velho? Ele se rompe, se rasga, perde-se o vinho, perde-se o odre. E muitos, por não entenderem isso, estão hoje feridos na fé. Então, tem pessoas dentro da igreja que elas estão se ferindo na fé, porque ela está tão apegada aos ensinamentos antigos, às tradições religiosas, que quando tenta ensinar algo novo para ela, ela se fere. A pessoa, ela se magoa, ela não está aberta para o novo de Deus. Vocês estão compreendendo, pessoal? Muitas pessoas estão confusas. A pessoa, ela fica confusa. Mas antes era assim, agora mudou? Exatamente. Na lei era olho por olho, dente, mas agora Jesus trouxe algo novo. Ame os seus inimigos, perdoe os seus inimigos. Era algo novo. E Deus sempre está trazendo algo. Mas sempre foi feito assim. Mas agora mudou. Agora vai ser diferente. Muitos estão se desviando, sem forças, porque estão dando ouvidos a doutrinas misturadas. Estão bebendo do vinho contaminado. Então, hoje, o evangelho, ele está contaminado. Hoje tem se pregado um evangelho das facilidades. Hoje você vê um monte de pessoas dizendo que são evangélicas, mas vivem a vida como uma pessoa mundana. Isaías, no capítulo 1, no versículo 22, diz assim: o teu vinho se misturou com a água. É assim que muitos estão hoje, enfraquecidos espiritualmente, sem discernimento, porque aceitaram ouvir qualquer um, de qualquer lugar, aceitaram qualquer ideia e não buscaram a direção do Espírito Santo. É Ele quem nos guia a toda a verdade. Então você tem que tomar cuidado. Não é qualquer ensinamento, qualquer doutrina que você deve seguir. Vocês estão compreendendo? Você crê em milagres? Cuidado para não ouvir quem diz que eles acabaram. Você crê que Jesus liberta? Cuidado com quem diz que isso é apenas emoção. Então, tem pessoas, tem religiões, tem doutrinas que não creem mais em milagre. Tem lugares que nem crê no Espírito Santo. Você sabia disso? E você tem que tomar muito cuidado. Misturar o vinho é perigoso, porque enfraquece a sua fé e confunde a sua visão. Você já viu um bêbado, como é que ele fica? A pessoa que está bêbada, embriagada, ela fica fora de controle, sim ou não? E assim, são muitas pessoas que estão embriagadas
embriagadas com o vinho deste mundo, porque a pessoa, ela fica dando ouvidos. Às vezes a pessoa está 30 anos dentro da igreja, chega alguém do nada, faz a cabeça dela, ensina algo para ela, ela fala, olha, meu Deus, e a pessoa acredita. Então o que nós ensinamos aqui na igreja? Você tem a sua Bíblia? Cadê a sua Bíblia? Está aí? Você deve consultar a sua Bíblia. Quando alguém chegar para você com uma doutrina, com a palavra, com a mensagem, você tem que dizer, espera aí, deixa eu confirmar aqui na Bíblia se isso é verdade. Deixa eu ver se isso aqui é verdade mesmo. Não está batendo com a minha Bíblia. Não é o que o pastor ensina, não é o que a igreja ensina. Não é o que eu estou ensinando para você. O que vale é a palavra de Deus. Você tem que seguir a palavra de Deus. Você tem que aprender a consultar a sua Bíblia para você não ser o quê? Enganado. Muitos estão espiritualmente embriagados pelas novidades, pelos modismos, pelas palavras bonitas, mas são mensagens vazias de verdade. Rogo-vos, pois, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e desviai-vos deles. Romanos capítulo 16, versículo 17. Há muitos pregadores hoje que não servem a Cristo, mas estão servindo a si mesmo, aos seus próprios interesses. Suas palavras são doces, mas enganam os corações mais simples. Você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado porque nós não podemos seguir o homem. Porque quem salva é Jesus. Amém? Você está dentro da igreja e você quer saber se essa igreja que você está frequentando é de Deus, se ela ensina você a depender de Jesus, se ela ensina você a seguir a quem? A Jesus. Vocês estão compreendendo? Se aparecer alguém querendo que você siga ele, algo está errado. Porque o verdadeiro homem de Deus ensina a pessoa a seguir a Jesus. Não a seguir os seus próprios ensinamentos, mas os ensinamentos da Bíblia. Não seja um odre velho. Não queira agradar todo mundo. Não fique bebendo de qualquer fonte. Não misture o vinho. Jesus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será eternamente o mesmo. É a fé que agrada a Deus. E essa fé, ela não pode se misturar com a dúvida. O que agrada a Deus é quando nós andamos na verdade. E a verdade, ela não pode se misturar com o erro. Quem tem ouvidos, ouça. Quem teme a Deus, se purifique. Quem quer ser cheio do Espírito Santo, precisa se esvaziar de si mesmo. O Espírito Santo, ele só vai encher você se você se esvaziar de si mesmo. Esvazia sua mente das tradições, das dúvidas. Esvazie o seu coração
da mágoa, dos ressentimentos, das religiões. Quando você se esvazia de si mesmo, o Espírito Santo ele vem e se apossa de você. Se esvazie dos seus achismos. Ah, eu acho isso. Ah, eu acho aquilo. E às vezes é apenas um achismo. Nós temos que nos encher da palavra de Deus. Então aprenda isso. Aprenda a consultar a palavra. Aprenda a viver da palavra. Aprenda a depender da palavra de Deus. Não fique bebendo de qualquer fonte. Não fique seguindo a qualquer um. Nós não somos seguidores de homens. Nós somos seguidores de Cristo. Amém? Fiquem de pé.